Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Estamos nos aproximando do episódio 100. Espero que até aqui vocês estejam gostando muito do cast. E em breve eu tenho algumas novidades para vocês. Espero que vocês gostem. A história de hoje se chama O Marionetista. Vamos ouvi-la? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Tudo começou quando eu comecei a reparar algumas mudanças em minha mãe. Não, na verdade começou antes disso. Talvez alguns anos. Talvez até mesmo antes que eu pudesse lembrar a diferença entre o certo e o errado. O fato é que foi há muito tempo atrás. Eu tinha apenas um irmão. Eu era o caçula. Nossa mãe era solteira. Ela sempre foi desde que eu conseguia lembrar. Nosso pai nos abandonou quando minha mãe engravidou de mim. Nós amamos nossa mãe. Nós realmente amávamos. Ela nos comprava roupas bonitas, mesmo que ela não pudesse pagar. Nunca faltava comida em nossa casa. Tudo era ótimo. Minha mãe só tinha alguns problemas com bebida. Não era apenas um problema. Este era o maior problema. Ela era sozinha, embora tentasse conhecer outras pessoas. Ela sempre ia bem no início, até que ela mudasse de ideia e dava um chute na bunda quando um cara dava em cima dela. E isso se repetiu muitas vezes. Eu me sentia muito sozinho. Meu irmão não era muito interessado em brincar comigo, vendo que ele tinha uns 5 anos mais velho, e ele sempre pensou em mim como irmão pequeno e irritante. Mas tudo que eu queria era companhia. Nunca obtive sucesso em tentar fazer novos amigos na escola. Na verdade, tinha sempre pessoas querendo me bater. Um em especial se chamava Ricardo. Ele sempre zombava de mim. Por isso, não gostava muito de ir à escola. Passei cada momento sozinho. Minha mãe não se importava, claro. Ela estava muito ocupada tentando terminar seu trabalho, para que ela pudesse passar as últimas horas em casa bebendo a noite inteira. Mas eu acho que cada segundo de solidão trouxe algo para fora de mim. Comecei a imaginar muito. Fazer amigos imaginários foi um dos meus passatempos favoritos. Sim, um hobby na verdade. Fiz novos tantas vezes que era difícil manter-me mesmo para mim. Mas existia um em particular que eu não me lembrava de tê-lo criado. Ele não era como os outros. Este foi o único que me deu paz, mais do que qualquer outra coisa. Ele brincava comigo, é claro, mas ele não ia embora à noite. Então, nós conversávamos e brincávamos, fazendo de super certeza que minha mãe não ouviria minha risada alegre. Ele era um especialista em muitas coisas, mas ele era o melhor na arte de fazer marionetes. Todos os dias, ele aparecia com uma marionete nova. Qualquer boneco que eu pedia, ele trazia para mim no dia seguinte. Ele os controlava muito bem. Essa era sua habilidade. Então, comecei a chamá-lo de O Marionetista. Eu sempre consegui distinguir quem é imaginário ou não. Mas com ele, era difícil negar que ele era apenas um amigo imaginário. Porque eu sabia que ele era. Todas as noites, quando ele disse que eu tinha que dormir, ele ficava por mais 1 hora só para assistir e se certificar de que eu estava realmente caindo no sono. Seus dourados olhos brilhantes me observando de longe na escuridão. Eu olhei para ele, seu rosto cinza me mantinha calmo enquanto ele sorria para mim. Me fazia adormecer todas as noites. Mas eu não podia falar com ninguém sobre a criatura que me visita todas as noites. Era estranho. O tempo passou, nós crescemos e algumas coisas mudaram. A única coisa que parecia permanecer igual era o hábito de bebedeira da minha mãe. Meu irmão saiu de casa quando completou 18 anos. Ele não aguentava mais ela. Por isso, se mudou. Eu tinha apenas 12 na época
Eu não podia sair de casa ainda. Tinha que esperar ainda um longo tempo. Eu estava esperando pacientemente. Era a única coisa que eu podia fazer na minha solidão. Meu amigo imaginário nunca me deixou, no entanto, e ele começou a se tornar um problema. Ele continuou a me visitar cada noite, me fazendo companhia. Eu comecei a ignorá-lo. Eu era louco. Tinha que ser. Aos 12 anos, o negócio todo de amigo imaginário era ridículo. Eu tinha outras coisas para fazer de qualquer maneira. Lição de casa, jogar videogame. Contudo, eu não estava satisfeito. Era apenas algo neutro. Eu não me sentia solitário, eu já estava assim há muito tempo. No entanto, lá estava ele, olhando para mim com o rosto escondido sobre as sombras do meu quarto, olhos brilhantes, me estudando. E mais um ano se passou. Sem sucesso, ele continuou. Eu finalmente me cansei de tudo. Escola estava sendo um infortúnio. Ricardo vivia me batendo e minha mãe ficou pior com a bebida, mesmo ao ponto em que ela começou a automutilação. Ela se recusou a falar comigo, mesmo quando eu tentei. Eventualmente, ela perdeu o emprego. Eu torci para que isso acontecesse, para que ela percebesse que tinha problemas, mas não. Depois que minha mãe não tinha coisas para fazer, ela ficava sentada a beber para manter seus problemas à distância. Ela tornou-se mais irritante com o tempo. Todo mundo percebeu isso. Todo mundo que era, bem, apenas eu. Fiz de tudo o que podia para não ficar em casa, dormindo na casa da minha tia ou mesmo tentando entrar em contato com meu irmão. Mas havia algumas noites que eu tinha que ficar em casa, e era o inferno na terra. Todos os dias ela me repreendia por nada. Era tão estúpido, coisas simples, como esquecer de comprar o leite no caminho de casa, esquecer de preparar o jantar. O que eu poderia fazer? Eu tinha 13 anos. Minha mãe não aceitava nada como desculpa. Ela não parava de beber. Uma noite ela apenas... Eu lembro claramente. Era algo sobre os pratos. Eu tinha que limpá-los depois do jantar, como sempre, e desta vez eu acidentalmente deixei um prato cair. Ele caiu no chão e quebrou em pedaços minúsculos. Minha mãe, naturalmente, ficou furiosa comigo. Eu poderia entendê-la em algum momento. Entendo porque ela estava chateada comigo, mas agora ela me culpava por tudo que aconteceu. Mas dessa vez, ela não só gritou na minha cara por 1 minuto ou 2. Desta vez, ela agiu violentamente, jogando uma cadeira do outro lado da sala. Ela gritou comigo por não ser o filho perfeito, como ela perdeu tudo por causa de mim e do meu irmão. Tudo era culpa nossa. E então, um tapa na cara. Eu corri e me tranquei no meu quarto. E lá estava ele, esperando por mim. Era noite, enfim. E pela primeira vez em quase 2 anos, eu falei com ele. Ele era o único que eu poderia conversar, mesmo que ele fosse imaginário. Mesmo que eu estava basicamente falando sozinho, eu não me importava. Eu precisava desesperadamente dele. E pela primeira vez, ele também falou comigo. Ele estava mais calmo do que eu pensei que ele seria. Sua mãe, ela é má, não é? Eu discordei. Ela não era má. Ou era. Ela arruinou minha vida, ela me odiava. Mas ainda assim, eu balancei minha cabeça. Não chore. Ele falou comigo. Os meninos grandes não choram. Então, acalme-se. Eu vou falar com sua mãe. Agora, vá dormir. Você vai precisar. Fiz o que ele disse. Sem perguntas, eu fui para a cama. Meu coração estava batendo e minha cabeça girando. Minha mãe nunca ia ao meu quarto. Então, não me preocupei dela vir querer me agredir durante a noite. Não demorou muito tempo para adormecer naquela noite. Na parte da manhã, eu apenas queria voltar para a escola como se nada tivesse acontecido e encontrar minha mãe alcoólatra patética mesmo no dia seguinte. Mas isso não aconteceu. Acordei novamente. Estava completamente escuro ao meu redor. Eu não acordei sozinho. Ouvi algum tipo de ruído do lado de fora do meu quarto.
Cautelosamente inseguro, eu pisei em cima da minha cama e saí para o corredor. Era um ruído de rachadura, como se alguém estivesse pisando no gelo ou em vidro quebrado. Mas era muito mais maçante que isso. Minha curiosidade tomou conta, e eu continuei até que encontrei a fonte da quebra e do estalo. Vinha do quarto de minha mãe. O que estava acontecendo ali? Minha mãe deveria estar dormindo a essa hora. Eu cheguei mais perto. O barulho parecia mais alto. Depois de 1 minuto ouvindo do lado de fora da sala, eu decidi ir para dentro. Eu empurrei a porta de madeira e tropecei de joelhos. O que eu vi, ninguém mais no mundo deveria ver. Minha mãe tinha sido atirada para o chão. Seu rosto estava sangrando e seu nariz parecia quebrado. Ela estava de joelhos com os braços estendidos para trás, em uma posição não natural. As mãos tremiam de dor. Parecia que ela estava gritando, mas apenas tossia. Ela me viu e foi aí que eu me perdi. Tentei gritar, mas eu não podia. Eu só me arrastei em direção ao lado da cama, agarrando ela como se fosse a única coisa para me salvar naquele ponto. Os braços da minha mãe estavam quebrados na frente do meu rosto, por algo que eu não podia ouvir. Eu só podia vê-la, minha mãe, implorando pela sua vida. E então, ele lentamente apareceu diante de mim. Suas mãos e rosto cinza emergindo das sombras. Seus olhos dourados estavam completamente focados nela. E então, eu pude ver o que ele estava fazendo. Com o pé nas costas, fios dourados saíam dos seus dedos e vinculavam com as pernas e os braços de minha mãe. Ele estava quebrando os braços da minha mãe em 2, fazendo dela uma marionete. Seus ossos não aguentariam muito tempo. Eles finalmente quebraram, fazendo uma trilha de sons horríveis. Tentei gritar novamente, mas tudo foi mais uma vez silenciado pelo meu próprio medo. Tentei acalmar, tentei acreditar que eu só estava imaginando tudo, mas era real. Meu próprio amigo imaginário estava matando a minha mãe, e eu não fiz nada para detê-lo. Ele não estava satisfeito. Eu tentei gritar para ele, tentei pedir para ele parar, mas ele não quis ouvir. Ele só começou a ferir minha mãe ainda mais. Ele contraía milímetros de músculos do seu dedo, e a perna de minha mãe se dobrava, fazendo seu calcanhar atingir a própria nuca. Ele me obrigou a sentar-me lá, me fez ver como ele quebrou minha mãe. Ele me disse que estava se livrando do mal. Eu queria acreditar que ele... mas eu não conseguia. Ele quebrou as pernas, costelas e até mesmo os dedos. Ossos se contorcendo em todas as direções que parecem impossíveis para um ser humano. Eu gritava e gritava. Ninguém me ouvia. Seus olhos dourados se viravam para olhar para mim quando ele me calou por um tempo final. Então, ele a estrangulou. Lindas cordas de ouro brilhantes de morte enroladas em seu pescoço, apertando o último vislumbre de vida. Eu podia ver nos olhos de minha mãe, e foi a última coisa que eu conseguia me lembrar antes de tudo ficar escuro. Eu desmaiei no chão ao lado da cama. Nossos vizinhos ouviram meu grito e chamaram a polícia. Todo mundo ficou com pena do órfão que tinha visto sua mãe morrer na frente dos seus olhos. Mas de acordo com eles, a minha mãe não tinha sido assassinada. Ela havia sido encontrada no meio da sala, com uma corda em volta do seu pescoço. A corda não tinha sido capaz de levar seu corpo depois de um tempo e tinha estourado em 2, fazendo com que o corpo de minha mãe caísse no chão e quebrasse alguns ossos. Eu nunca falei sobre a morte dela, nunca mais. Nem eu disse outra palavra sobre o meu amigo imaginário. Talvez tudo tivesse sido um sonho horrível. Mesmo no enterro da minha mãe, eu estava completamente sozinho. Meu irmão não apareceu, só a minha tia e meu tio estavam lá, e eu passei horas esperando por ele para vir me pegar. O único que tinha me escutado todo esse tempo me deu segurança, me confortou quando eu mais precisava. E quando eu estava sozinho diante de seu caixão, de repente, senti alguém pegar minha mão. E eu sorri. Sua mão cinza estava no meu ombro. Você conhece mais alguém mau? Então, eu me lembrei do Ricardo.
Gostaram da história Seres do Submundo? Espero que continuem gostando. E não se esqueçam de se inscrever em todas as redes sociais. YouTube, Instagram, aqui mesmo no Spotify. Não esqueçam mesmo, ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.